Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Está começando agora mais um Cooper News SC para você. Veja então os destaques de hoje. Fórum Santa Catarina e o Agro 5.0 é realizado em São Francisco do Sul. No quadro temática de hoje, comentário de Arno Pandolfo, presidente da FECOAGRO Santa Catarina. Pesquisadores da empresa Epagri falam dos benefícios do sistema pré-germinado do arroz. Presidente da FAESC analisa a sustentabilidade da cadeia produtiva de suínos. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. A FECOAGRO tem a solução ideal para adubação de cobertura da lavoura. Cooper N+, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper N+, mais produtividade para a sua cultura. Adquire em uma cooperativa afiliada à FECOAGRO. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade, realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. E a gente começa o programa de hoje destacando o projeto Santa Catarina e o Agro 5.0, evento realizado em São Francisco do Sul, a terceira cidade mais antiga do Brasil, que reuniu mais de 200 pessoas. O foco foi discutir alternativas para o sistema de transporte de produção. A reportagem do programa Cooperativismo em Notícia.
Primeiro foi por sobrevivência, depois por necessidade. Ao longo dos anos, o produtor rural passou a enxergar nas tecnologias o caminho de um futuro mais próspero. Investiu, produziu mais, colheu resultados. E da porteira para dentro, o sucesso estava garantido. Mas era preciso abrir a porteira para que esses produtos chegassem à mesa do consumidor. Agora, como pavimentar esses caminhos com uma infraestrutura tão colapsada como a nossa? Estradas ruins, linhas férreas quase inexistentes e portos congestionados? Que desafio, hein? Apesar de termos uma estrutura elogiável, Santa Catarina ainda se ressente de um modelo mais eficaz de transporte. Desse que interage entre si, entre o ferroviário, o rodoviário e o de navios. Por isso, o projeto Santa Catarina e o Agro 5.0 está focado exatamente nesse assunto. E foi aqui na terra de São Francisco, banhada pela linda Baía da Babitonga, que o mundo agrícola catarinense ancorou. Com 7 portos em atividade, Santa Catarina é um belo modelo de transporte de cargas. Mas eles também precisam se reinventar. Afinal, é muito navio para poucos berços de atracação. A indústria da Fecoagro, que produz fertilizantes, é uma das mais impactadas. Todos os anos, a demurragem impõe perdas significativas no ganho de escalas. O secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, e o secretário de Estado da Agricultura, Carlos Chiodini, fizeram questão de estar no debate. Até para entender os gargalos que precisam ser superados para evitar ameaças externas. Santa Catarina, durante muitos anos, pensou em produção, mas eu acho que esqueceu de um detalhe importante. A produção depende da eficiência logística. E o Estado de Santa Catarina não tinha uma secretaria para cuidar de modais que são fundamentais, que servem de espinha dorsal para esse crescimento. Então não tinha nada sendo feito em ferrovia, absolutamente nada sendo feito no setor aéreo. Para ter uma ideia, o último plano aeroviário de Santa Catarina era de 89, uma defasagem de mais de 35 anos. E o modal portuário, nós estávamos aí correndo o risco de ir para a Série B. Eu gosto de usar essa metáfora, né? Mas estávamos próximos de ir para a Série B, porque não se cuidava de um detalhe fundamental, que é os canais de acesso, a dragagem dos portos, porque os navios também aumentaram de tamanho, assim como os caminhões. Então, eu tenho o maior orgulho de ser catarinense, de saber que nós temos um estado extremamente empreendedor, resiliente, que tem as maiores produções no setor de suinicultura, avicultura, mas que estamos nesse momento perdendo a ampliação desses negócios por conta da falta de logística. O senhor teme por perda de competitividade? Temo, acho que é um temor nacional, né? E quando eu falo de infraestrutura, a gente fala desde armazenagem, tantas outras coisas. Nós estamos procurando vencer esses obstáculos. Ainda nesse ano 2025 lançaremos programas estruturantes de crédito de longo prazo, né, com falta de algumas políticas públicas, com uma imensa discussão no Plano Safra, mas nós não falamos só de custeio, falamos justamente de investimentos. Então o Estado de Santa Catarina, o governador Jorginho já autorizou, nós estamos dando lançamento aí a programas muito estruturantes aí que possam fazer com que o agricultor acompanhe o crescimento, que a indústria tem ferramentas para crescer e que o mercado oferece, mas ele fica refém de juros altíssimos, de um momento difícil de equalizar isso na nossa economia. Então, mesmo com o temor, ele não pode ser sobressaliente, nós temos que deixá-lo de lado e enfrentá-lo. E eu vejo que será possível. Para o sistema produtivo, especialmente o cooperativista, é em debates assim, com toda a cadeia, que se encontram as melhores soluções. Aquelas de longo prazo. Veja bem, o oeste catarinense, que é o que mais produz alimentos, no caso leite, suínos, aves, e vem para os portos. Então as rodovias são, hoje fala em duplicar a BR-282, quando ela for duplicada já é tarde demais, né? Então nós precisaríamos uma ferrovia. Só que a ferrovia também tem um problema que hoje a diferença do frete de transporte rodoviário e ferrovia, como não se tem concorrência, é muito pouco, ou pouquinho, né, a diferença. Então isso também tem que se olhar, de fazer uma ferrovia, de abrir
uma concorrência, né, com uma licitação super importante com preço baixo, porque tu vai pôr uma ferrovia e os preços não baixam, né? Claro que vai tirar muito caminhão das estradas, porque as estradas são poucas, né? E com muitos caminhões, eu não sei te dizer aqui quantos caminhões a Aurora tem que transporta nesse Brasil todo ali, mas passa de 2.000 caminhões, tranquilamente. Eles fazem cada mês 2, 3 voltas ao mundo, se for contar a quilometragem que eles fazem. A infraestrutura é tão importante quanto produzir. A gente está sentindo isso na pele com os produtores de arroz. Nós fizemos o nosso dever de casa, o agricultor aceitou, produziu produtividade e agora o preço não ajuda, o transporte está atrapalhando, é por isso, é por aquilo, sempre tem uma desculpa e o mercado não reage. Nosso fórum hoje realmente é para tentar botar na mesa essas cartas e conversar, porque nós precisamos de uma infraestrutura decente para poder o Santa Catarina novamente voltar a crescer, porque ela está estagnada. Pelo que o secretário da Agricultura mostrou para a gente hoje, nós não estamos estagnados, nós estamos até perdendo percentual de exportação, percentual do PIB brasileiro, do agronegócio, né? Dentro do agronegócio, porque não estamos andando do jeito que nós poderíamos andar. E nós podemos muito mais, nós podemos fazer mais, só que a infraestrutura tem que acompanhar e não está acompanhando. Por aqui, o Trevisan, da Seara Alimentos, falou sobre a logística do milho e seus impactos nas agroindústrias. A Santa Catarina é abastecida pelo estado do Paraná, Paraguai, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, basicamente volume, um pequeno volume que vem de Goiás. Qual é o ponto de um grande desafio para todo o setor em Santa Catarina pela importância na produção de animais? 100% desse transporte ele é feito de caminhões. Nós não temos infraestrutura ferroviária, rios não são favoráveis no Brasil nesse sentido para fazer o transporte. Então, quando você olha do ponto de vista da competitividade de Santa Catarina, precisa pensar algo diferente de como a gente consegue transportar de longas distâncias com custo mais competitivo. E não é o modal rodo, a gente precisa de projeto de Brasil. O Lenoir veio explicar o que está sendo feito em relação às ferrovias, um modelo de transporte que precisa ser pensado com urgência. Nós já temos hoje mais de 10% da frota de caminhões que está paralisada por falta de motorista. O desincentivo ao motorista para fazer grandes distâncias já é muito grave. E nós temos mais de 11% dos nossos motoristas que já têm mais de 70 anos de idade. Isso quer dizer que, além do colapso que a gente prevê no sistema do transporte, nós também teremos colapso no sistema de pessoas para trabalhar como motorista. E o deputado estadual Mauro de Nadal expôs aos congressistas o modelo que irá defender na COP30 sobre a produção sustentável de Santa Catarina. A gente conhece muito bem o estado catarinense e por esta razão é que abracei esse tema num olhar diferente, num olhar de quem produz. Nós temos um segmento da Assembleia, que é a Comissão do Meio Ambiente, que discute exclusivamente meio ambiente. Mas nós resolvemos fazer uma discussão um pouco diferente desta, para podermos mostrar ao mundo o que Santa Catarina já faz. Aqui nós temos 38% de mata nativa no território catarinense, um estado que tem apenas 1,1% do território nacional e que consegue ser aí quinta, sexta economia a nível de Brasil. Então há um sistema já consolidado, um sistema exemplar, que serve de modelo até para outros países virem a Santa Catarina, conhecerem tudo aquilo que o nosso empresário catarinense, quando falo empresário, falo da cidade e também o nosso empresário rural, já tem feito em preservação, mas acima de tudo também em geração de oportunidades. Achar caminhos. Esse é o caminho, porque o setor produtivo não aguenta mais só discursos. Ele espera por novos tempos. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, segunda-feira, é dia de comentário a cargo do cooperativismo. O presidente da FECOAGRO, cooperativista Arno Pandolfo, comenta sobre o Fórum Santa Catarina e o Agro 5.0, que foi realizado em São Francisco do Sul. Na semana agora que passou, segunda e terça, nós tivemos em São Francisco do Sul. Na segunda nós vimos os negócios da FECOAGRO e na terça começou o Fórum Agro 5.0.
Os participantes do fórum, que foi na terça da manhã eles visitaram a indústria da FECOAGRO em São Francisco, a indústria de fertilizantes, e gostaram muito do que viram. Está bem organizada, bem ajeitado, e à tarde, às 14 horas, começou o fórum do Agro 5.0, onde se tratou inovação, transportes, ferrovias, abastecimento de milho, que no começo todos os patrocinadores do fórum, que é promovido pelo Canal Rural, falaram um pouquinho. Depois teve as palestras, 4 palestrantes. O Mauro de Nadal, que vai representar a Assembleia na COP30, para levar alguma coisa da região, dos produtores, para o pessoal lá que está sempre nos escritórios, que não faça coisas que muitas vezes não entendem o que vão fazer, justamente sobre do agronegócio. Depois nós tivemos um cara de Chapecó, um tal de Lenui, falando sobre ferrovias. Mais tarde, depois nós tivemos o Beto, que é presidente dos portos e aeroportos, falando sobre portos e aeroportos de Santa Catarina, falou até do Porto Seco aqui de Dionísio Cerqueira, e nós tivemos o Vivan representando a JBS falando sobre abastecimento de milho. O fórum foi muito importante porque a 5.0 é inovação, é tecnologia, em crescimento, mas desde tudo que vem em encontro às pessoas, as tecnologias que vêm de encontro às pessoas. Então, no meu ver, foi muito bom, muito importante. Primeiro sempre era o fórum mais milho, agora não, agora era o Agro 5.0. Então mudou um pouco o tema do fórum. Eu achei muito importante, tomara que continue nessa linha. E falar um pouco do Itaipu Rural Show, que vai ter agora dia 18 a 21 de fevereiro. Mas antes de falar desse do dia 26 agora, vamos falar do dia 25. Aonde que superou todas as expectativas, foi um Itaipu Rural muito bom, deu muita participação, muita gente e bastante negócio ficaram alinhavados e fizeram, porque no segundo dia do Itaipu Rural, o governo federal cortou todos o crédito para os produtores naquela época. Depois voltou, mas naqueles dias lá aconteceu isso, deu até um mal-estar nos produtores. Mas em análise geral, entre visitantes, expositores e os 4 dias de Itaipu Rural foi muito bom. Nós tivemos uma participação do governo do estado, muitos políticos, muitas lideranças cooperativistas, então foi muito importante. E agora, no dia em fevereiro agora, logo ali, né? Dia 18 e 21 vai ter de novo o Itaipu Rural Show, com certeza melhor do que esse que passou, que a obrigação da gente é cada vez fazer melhor. E veja agora os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Pesquisadores da EPAGRE falam dos benefícios do sistema pré-germinado do arroz. Presidente da FAESC analisa a sustentabilidade da cadeia produtiva de suínos. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO tem a solução ideal para adubação de cobertura da lavoura. Cooper N+, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper N+, mais produtividade para a sua cultura. Adquire em uma cooperativa afiliada à FECOAGRO. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade.
Sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade, realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. É tempo de semear o arroz. Acompanhamos o processo de semeadura em uma propriedade no norte de Santa Catarina. Conversamos com pesquisadores sobre a importância dessa etapa, os benefícios do sistema pré-germinado e os cultivares lançados pela empresa Epagri. Assista à primeira parte desta reportagem do programa parceiro SC Agricultura. Olá, eu me chamo Cândida Elisa Manfro, sou pesquisadora na Estação Experimental de Itajaí da Epagri. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a semeadura do arroz, uma etapa tão importante para nós que trabalhamos com essa cultura. Santa Catarina é o segundo produtor em quantidade de arroz, no entanto, somos o primeiro em produtividade por área. E quando falamos em lavoura de arroz, uma etapa muito importante é a etapa de semeadura, que está diretamente relacionada com o estabelecimento e também produtividade final. Quando a gente observa a implantação dessa lavoura, a gente observa lavouras como nós temos aqui ao fundo. Lavouras que estão sendo preparadas para que receba a semente, né? A semente, a plântula pré-germinada. Aqui em Santa Catarina temos a semeadura no sistema pré-germinado. Esse sistema ele tem algumas fases que se diferenciam dos demais tipos de plantios, porque a semente precisa ser preparada para que seja então lançada ou semeada nas lavouras. Para que o processo de germinação ocorra no processo do sistema pré-germinado, é necessário temperatura, água e oxigênio. E aí o processo de germinação ele tem alguns fatores que são necessários. Toda semente para que tenha sinalização para que o processo ocorra precisa da fase de imbebição. Essa fase de imbebição ela ocorre tanto em tanques como em valas. Isso vai depender do que o produtor tiver disponível. E também esse tempo que ela vai ficar imersa em água depende também da temperatura. Porque quanto maior a temperatura, menos tempo ela vai levar para embeber. Quanto menor a temperatura, mais tempo ela vai levar para embeber. Depois desse período que ela ficar imersa em água, ela vai ter o quê? O processo de retirada da água para que com o oxigênio ocorra a germinação. Então, após as sementes ficarem imersas em água de 24 a 48 horas, elas são retiradas e deixadas em local seco, para secar a água e entrar o oxigênio. Então, fica de preferência na sombra, até por igual período, e após 24 ou 48 horas, teremos os brotos que, quando tiverem 2 milímetros, ao redor de 2 milímetros, podem ser utilizados para semeadura. E para a semeadura, recomenda-se utilizar uma lâmina de água não muito alta, mas sem drenar,
E a semeadura é realizada a lanço, seja por trator com roda de ferro ou com drones, ou até mesmo manual. E após a semeadura, recomenda-se não drenar a lavoura. Então a recomendação da EPAGRE é manter a lâmina de água, que é um mecanismo de evitar que plantas daninhas venham, que se baixarmos a água, vai entrar oxigênio ali nas sementes que estão no solo e as plantas daninhas vão vir. Então a vantagem do pré-germinado é o arroz já sai em vantagem em relação às plantas daninhas que estão no solo. Raimundo Martins, do programa Estado de Excelência, conversou com o presidente do Sistema FAESC, Federação da Agricultura, José Zeferino Pedroso, sobre sustentabilidade na cadeia produtiva de suínos. Presidente, a discussão sobre como a suinocultura pode ser mais sustentável é um debate recorrente em todo o mundo, principalmente aqui em Santa Catarina, que é líder nacional na exportação de carne suína. Nesse contexto, qual o papel da FAESC, nessa tão sonhada busca desse conceito de sustentabilidade? Nós temos uma história na suinicultura e eu acho que nós temos que manter essa tradição. Por isso nós abraçamos essa causa. A Embrapa nos procurou através de um dos seus especialistas, o Jean Vilas Boas, e nos apresentou assim rapidamente a sua intenção de tornar a nossa suinicultura catarinense duradoura e com todos aqueles requisitos das novas tecnologias. E a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia tem todo esse conhecimento. Eles são os grandes responsáveis pelo sucesso da criação de suínos aqui em Santa Catarina e também nos demais estados, porque é a única sede da Embrapa que cuida na suinicultura e avicultura é aqui no nosso estado, em Concórdia. Estamos juntos com a Embrapa e vamos fazer o possível para que as informações de novas tecnologias, um estudo científico que eles estão realizando na Embrapa, nós possamos implementar aqui para dar essa chamada sustentabilidade de uma cadeia tão importante como é a suinicultura. E para complementar, o secretário da Agricultura também tomou a iniciativa de fazer com que desse mais segurança sanitária aos rebanhos suínos, convocando e baixando uma determinação para aqueles produtores que não estão no manto das grandes agroindústrias, que elas, lógico, têm todo um acompanhamento desde o nascimento do leitão até a terminação, mas os nossos produtores independentes que vendem no mercado livre, que eles devem dar o mesmo atenção aos seus plantéis, embora seja diminuto às vezes, mas como os grandes produtores de suíno do estado dão. Ou seja, ter uma sanidade ímpar, ter cuidado na higiene, final, como nós conhecemos as demais granjas hoje das integradoras que nós temos no estado. E nós aqui abraçamos essa causa e agora vamos começar a fazer um trabalho através da assistência técnica e gerencial que o Senar desde 2016 pratica, para que nós possamos também proporcionar a esses produtores independentes a mesma segurança das grandes corporações. E depois dessa entrevista do presidente da Federação da Agricultura de Santa Catarina, FAESC, José Zeferino Pedroso, o Cooper News SC de hoje fica por aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família. E até amanhã.